Então, vamos lá. Eu vou dar passo a passo, vou dar uma dica para vocês. Primeiramente, o que é a introdução do texto dissertativo argumentativo? Dissertativo argumentativo é o gênero que é pedido no Enem. Lá, quando vocês abrirem a proposta de redação, vai ter produzir um texto dissertativo argumentativo. Dissertativo argumentativo quer dissertar, é você falar sobre algo. O que é argumentar? É você se posicionar diante desse algo. Por exemplo, se um tema lá antigo, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Se você fosse dissertar esse texto, você iria falar só sobre essa questão da violência contra a mulher, ia mostrar uns dados, como é que acontece, quais são as consequências. Só que não está pedindo um texto dissertativo, está pedindo um texto dissertativo argumentativo. Você vai ter que argumentar, você vai ter que se posicionar diante disso. Ou seja, não basta só falar sobre a persistência da violência contra a mulher. Você tem que botar no texto também o que você acha. Qual é a sua reflexão, qual é a sua interpretação diante disso. E muitas vezes eu pego os textos só dissertativos. Não tem argumentos, não tem o posicionamento de vocês. Mas quando eu digo posicionamento de vocês, vocês não vão colocar. Na minha opinião, não vão colocar. Eu acho que, não. Vocês não vão escrever na primeira pessoa do singular. O que é primeira pessoa do singular, professora? Eu. Lembram lá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não escrevam no eu, tá bom? Vocês podem escrever no ele ou no nós. Por exemplo, observa-se que na sociedade brasileira, ou observamos que na sociedade brasileira, pode esses dois, observa-se e observamos. Mas se eu escolher a terceira pessoa, observa-se, eu vou ter que ir até o final do texto na terceira pessoa. Se eu escolher a primeira pessoa, observamos, lá no início, eu vou ter que ir até o final com esse observamos, com essa primeira pessoa do plural. Eu não posso começar com observa-se, aí lá no final, constatamos que... Não, tem uma mistura aí de terceira e primeira pessoa, vocês têm que se ligar nisso daí, não pode misturar. E jamais podem colocar, eu observo que na sociedade... Não pode o eu, tá bom? Eu acho que isso deve mudar. Não coloquem o eu, tá bom? Vocês vão trabalhar, por mais que sejam vocês que estejam escrevendo o texto, vocês têm que trabalhar de uma forma geral, ok? Vamos lá. O que é a introdução? É a apresentação do assunto. O parágrafo introdutório caracteriza-se por apresentar uma ideia núcleo, por meio de uma afirmação, interrogação, definição, citação e etc. Todas as partes do texto são muito importantes. Eu acabo dizendo aqui, a introdução é a mais importante. Aí, quando eu for dar aula de desenvolvimento, eu vou dizer que é o mais importante, e na conclusão eu vou dizer que é o mais importante, porque é difícil, eu acho que não tem, assim, o mais importante. Todos estão valendo muitos pontos. Mas a introdução é a partir dela que o corretor, que quem está lendo, vai ter uma noção do que vai ter no seu texto. Então, se vocês escreverem uma redação, uma introdução fraca, automaticamente o corretor meio que, poxa, esse candidato aqui, ele está meio perdido. Então, a introdução de vocês tem que estar muito bem construída e tem que ficar claro para quem está lendo o que é que você vai tratar no restante do seu texto todo. É como se, por exemplo, a gente pega um livro para ler, não tem o sumário, né, o índice, capítulo 1 é isso, capítulo 2 é isso, capítulo 3 é isso. A introdução é mais ou menos isso. Vocês têm que deixar claro, eu vou pegar o texto de vocês, lendo a introdução, eu sei do que vocês vão tratar. Eu não sei exatamente o que vocês vão utilizar para colocar no texto, mas eu sei o que vocês vão defender. E isso é muito importante, essa defesa. O que é que vocês vão defender? O que é que vocês acreditam? Qual é a tese de vocês diante dessa temática? Vocês vão ouvir muito isso, eu falar, e a tese? Cadê a tese? Coloca a tese logo na introdução. O que é a tese? É a opinião de vocês. O que vocês acham sobre esse determinado tema, tá bom? E vocês podem fazer de diversas formas essa introdução. Como eu disse, mais ou menos 7, 8 linhas. Não vamos passar disso. Não façam uma introdução com 11 linhas, porque senão não vai sobrar muitas linhas para o restante do texto, que também exige muito desenvolvimento, muita escrita. Então, é mais ou menos isso, umas 7, 8 linhas, que vocês podem começar afirmando, vocês podem começar explicando o que é o tema, né, que está aqui, definição. Eu botei essa interrogação aqui, mas evitem interrogar, tá certo? Porque muita gente gosta de começar o texto fazendo pergunta.
Eu não acho muito interessante, sugiro que não façam isso, porque o texto já tem poucas linhas e o corretor quer saber o que você acha desse tema, que é a sua opinião. Aí você vai ficar fazendo pergunta. Ele não quer pergunta, ele quer respostas. Por mais que você vá responder, você está perdendo tempo, você está perdendo linha fazendo pergunta. Então, responde logo, tá bom? Vocês não têm nem tempo e nem muitas linhas para fazer todas essas coisas. Então, o que tem que ter aqui nesse parágrafo introdutório? Você tem que situar o leitor no assunto. Deve-se, de maneira clara e objetiva, apresentar o assunto sobre o qual você vai dissertar. Gente, esse negócio aqui, ó, de maneira clara e objetiva, o que acontece? Vocês têm que escrever na norma culta da língua portuguesa, mas assim, tentem não enfeitar demais o texto se vocês não têm propriedade para isso. Se vocês não são leitores assíduos, se vocês não leem há muito tempo e se vocês não dominam o vocabulário. Tudo bem, se isso não acontecer. A partir de hoje, vocês vão tentar ler mais, errar menos as palavrinhas, as construções, até porque a gente vai treinar. Mas se vocês acharem que não, gente, eu erro muito o português, eu não sou tão culto assim. Então, não tentem enfeitar, não venham com aquelas frases e palavras prontas, porque o corretor percebe. E eu digo isso porque eu sou professora de português e eu percebo, né? Que vocês, às vezes, ficam decorando palavras, sinônimos de palavras, que às vezes eu não sei nem o que significa. E eu vou lá pesquisar para ver se está de acordo, porque botam, às vezes, umas palavras, uns termos que eu realmente nunca nem vi. Por que vocês fazem isso? Para poder tornar o texto mais bonito, mais elegante, mostrar que você sabe o significado de tal palavra. Mas, às vezes não, na maioria dos casos, não condiz com o restante do vocabulário de vocês. Porque vocês não vão decorar diversas palavras para colocar em 30 linhas. Vocês vão decorar o início aqui do segundo parágrafo, uma palavra aqui, outra palavra acolá, entendeu? Então, escrevam no vocabulário de vocês. Sejam simples, sejam claros. O parágrafo introdutório ajuda também para que se possa indicar um encaminhamento seguro para o desenvolvimento. Funciona assim como um roteiro de desenvolvimento, foi o que eu falei para vocês. O que tiver na introdução, o que vocês citarem na introdução, vocês vão ter que colocar no restante do texto de vocês, tá? Uma introdução precisa ser direta, simples e objetiva, como eu acabei de dizer. O texto vai girar em torno da introdução que você elaborou. Eu disse, né? O tamanho ideal de 2 a 3 períodos, 2 ou 3 períodos. Lembram, né, dos períodos que eu expliquei na outra aula? Existe o parágrafo com 7 linhas. Vocês vão escrever um pouquinho, ponto. Escrever mais um pouquinho, ponto, tá bom? Isso aí foi dividido em 3 períodos. E eu sugiro que seja assim, 3 períodos, tá? Em cada parágrafo posterior do desenvolvimento, deve ser defendido o que foi colocado na introdução. Citou na introdução, vou desenvolver lá nos parágrafos de baixo. Eu vou explicar a vocês como é que vocês vão fazer isso. Existem diversas formas de fazer uma introdução, tá certo? Se vocês pegarem aí, que eu até sugeri, e foi até a dica de alguns ex-alunos, ler redação nota 1000. Vocês vão ver que várias redações apresentam estruturas diferentes. Às vezes são 2 períodos, às vezes 3, às vezes 4. Às vezes começa lá com uma alusão histórica, já começa citando um livro ou um filme. Tem gente que não cita nada na introdução, vai citar no desenvolvimento. Vai depender muito do tema e do que vocês lembrarem na hora, né? Mas eu sugiro, eu tento passar essa estruturazinha aqui para os meus alunos e tem dado certo. Então, vocês podiam abraçar essa ideia, se, por exemplo, não, sou totalmente perdido, a professora deu um norte aqui, eu vou pegar esse norte e vou seguir, para ver se vai dando certo, tá bom? Se vocês já tiverem um jeito, assim, particular de escrever e tiver tendo uma pontuação boa, tudo bem, mas quem é totalmente perdido e quer um norte, eu dou isso daqui para vocês, tá bom? A introdução deve ter o seguinte, a apresentação do tema, 2 problemas e a tese. Por que 2 problemas e não 3, 4, 5, 6? Né? Porque, às vezes, um tema apresenta diversos problemas e eu quero citar todos. Por mais que você queira citar todos, e talvez tenha até espaço para você citar, você não vai ter espaço para desenvolver. Então, você não vai nem citar, tá certo? Porque, como eu disse nos slides anteriores, o que você colocar na introdução, você vai ter que apresentar no restante do seu texto.
Então, não adianta citar um monte de coisa se depois você não vai falar sobre essa coisa vai ficar perdida aí no meio do texto. Então, vocês vão analisar o tema, decidir o que é que vocês vão defender e escolher 2 problemas que giram em torno desse tema para falar. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de mobilidade urbana, né? Que por muito tempo cogitou-se que esse tema cairia, no Enem ainda não caiu, que é assim, mobilidade, o problema da mobilidade urbana na sociedade brasileira, um negócio assim. Aí temos uma introdução aqui, eu vou ler para vocês, ó. Mobilidade urbana relaciona-se à possibilidade de um indivíduo se deslocar facilmente na cidade. No entanto, o que se observa no Brasil diariamente, principalmente nas metrópoles, são congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. Nesse sentido, é importante que se criem condições dos brasileiros deixarem os carros em casa quando precisarem se locomover pelos centros urbanos do país. O que acontece aqui nessa introdução? É uma introdução simples, a pessoa que escreveu, ela não saiu do senso comum, tipo assim, não citou um livro, não fez uma alusão histórica, não citou um filme, nada. O que ela fez para situar o leitor no tema? Ela definiu a temática, ela conceituou. Mobilidade urbana relaciona-se à possibilidade de um indivíduo se deslocar facilmente na cidade. Explicou o que era mobilidade urbana. Agora eu quero que vocês lembrem bem direitinho disso aqui, ó. Apresentação do tema, 2 problemas e tese. Isso a gente encontra aqui, nesse parágrafo. Não sei se vocês perceberam, tá certo? Quando eu coloco isso, eu vou querer que o primeiro período seja esse que está de azul, o segundo período seja esse que está de rosa, e o terceiro período seja esse que está em verde. Tudo isso na introdução. Essa introdução aqui está dividida em 3 períodos. Digamos, daria para colocar o azul, o rosa e o verde aqui. Escreve um pouquinho, ó, facilmente na cidade, ponto. Aí escreve mais um pouquinho, transporte público ineficaz, ponto. E escreve mais um pouquinho, tá dividido em 3 períodos. Será que a pessoa escreveu nessa lógica aqui? Escreveu, ó. Tá? Assim eu coloquei aqui para vocês para ficar mais fácil de entender. Botou aqui nesse primeiro ponto, que é o azul, que é o tema. Vocês, de alguma forma, têm que mostrar ao corretor sobre o que vocês estão escrevendo. Claro que, por exemplo, ano passado, a temática foi sobre o acesso ao cinema. Quando o corretor foi corrigir a redação de vocês, ele já sabia que o tema era esse, óbvio. Só que ele meio que vai pegar, não sei de nada do que está acontecendo, esse texto trata de quê? É bom que logo no primeiro período vocês já deixem claro do que se trata. E lendo aqui essa redação, mobilidade urbana relaciona-se, o corretor já identifica que o candidato vai falar sobre mobilidade urbana. Eu quero que vocês façam isso no primeiro período, tá bom? Apresentar o tema. Seja definindo, seja explicando, seja fazendo uma alusão histórica de alguma forma, nesse primeiro período, escrever sobre a temática de vocês, tá? Nesse segundo, é o que está em rosa, que eu coloquei, apresentar 2 problemas. Então, vamos lá. No entanto, o que se observa no Brasil, diariamente, principalmente nas metrópoles, são congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. Deve haver outros problemas em relação à mobilidade urbana, mas essa pessoa achou que os 2 problemas maiores são os congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. Citou 2 problemas, e vocês vão fazer isso também, tá certo? Apresenta o tema, ponto. Apresenta 2 problemas. E essa apresentação dos problemas que eu falo, gente, é só citar, porque vocês vão desenvolver lá no restante do texto. Reparem que a pessoa botou congestionamentos estressantes. Como assim? Quando? Onde? Por que acontece? Não sei. Por que eu não sei? Porque ele vai pegar esse congestionamento estressante e desenvolver lá no segundo parágrafo, que é o primeiro de desenvolvimento. Aí vai pegar esse, e transporte público ineficaz, não falou nada sobre esse transporte público ineficaz. Que transporte é esse? Por que é ineficaz? O que ocasiona? Não disse. Por quê? Porque vai pegar esse problema e desenvolver lá no terceiro parágrafo, tá bom? Que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, ok? Aí aparece a tese, que é o ponto de vista de vocês.
Aí eu sugiro que vocês façam dessa forma aqui, ó. Nesse sentido, é importante que se criem condições dos brasileiros deixarem os carros em casa quando precisarem se locomover pelos centros urbanos do país. Imaginem aí, é porque eu não coloquei aqui, o texto dividido em 4 parágrafos, tá certo? A introdução não é tipo roteiro, que vai indicar o que vai ter no restante do texto. Então, lá na introdução, eu apresentei o tema. Aí, eu citei o primeiro problema que eu vou desenvolver nesse segundo parágrafo aqui, que é o congestionamento estressante. Aí, eu citei o segundo problema, que é o transporte público ineficaz, que eu vou desenvolver lá no terceiro parágrafo. E eu citei que algo precisava ser feito, que é o que eu vou colocar lá no último parágrafo, que vai ser minha proposta de intervenção. Então, é assim, cita lá na introdução para desenvolver no restante. E a tese, geralmente, é algo que as pessoas têm muita dificuldade para fazer. Criar uma frase que seja opinião sobre a temática. Então, eu sugiro que vocês coloquem, eu até costumo chamar, de indícios da proposta de intervenção. Que a proposta de intervenção é algo que a gente vai estudar mais depois, que é o que vai ter na conclusão. Que é, vocês vão ter que apresentar uma proposta para resolver todo esse problema que vocês apresentaram, que é quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito, para que vai ser feito, e vai ter que detalhar. Então, eu sugiro que aqui vocês só digam, de alguma forma, que existe, que esse problema é evidente na sociedade, e que medidas são necessárias para que esse problema seja amenizado. Mas aí vocês não podem dizer quem é que vai resolver esse problema, o que é que vai ser feito, como é que ele vai ser feito. É só jogar. Dizer, tá claro que isso aqui é um problema muito sério na sociedade e que alguma coisa precisa ser feita, tá bom? Porque tem gente que já na introdução já bota, o governo precisa criar medidas. Não, vocês não coloquem isso, vocês vão colocar isso lá no último parágrafo. Vocês só criam uma frase assim, dizendo, ó, tem um problema aqui, vamos resolver esse problema, tá certo? Eu trouxe outros exemplos para vocês. Deu para entender, né? Eu coloquei aqui, ó, argumento 1, argumento 2 e indício da proposta de intervenção. Esse argumento 1, vocês vão desenvolver no segundo parágrafo. Esse argumento 2, no terceiro parágrafo. E esse indício da proposta, vocês vão desenvolver a proposta toda lá no último parágrafo. O texto está todo costuradinho. Lembrem disso, memorizem. Não sei se vocês estão anotando. Vamos lá. Essas redações que eu trouxe para vocês são redações nota 1000, né? Porque a gente tem que se basear pelo que dá certo. Eu não vou trazer um texto, assim, com uma nota baixa. Vou trazer um texto mesmo com uma nota boa para a gente se basear pelo que está dando certo. Que foi do Enem de 2015, que foi da violência contra a mulher. Aí eu peguei esse texto e eu vi que realmente se encaixava com o que eu estava propondo para vocês, que eram esses 3 períodos, azul, rosa e verde. Ó, tema, problema e tese. Lembra disso? Tema, 2 problemas e tese. Aí ela diz assim, a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. O corretor pega, essa pessoa aqui está falando sobre violência contra a mulher. Beleza, tá, apresentou o tema, aqui de alguma forma nessa primeira linha. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses, a psicológica. O que acontece? Repararam que nesse espaço rosa tem 2 períodos, né? No caso, essa introdução aqui tem 4 períodos e não 3. Tem algum problema, professora, com isso? Não. Ela deixou claro o que ela queria, apresentou o tema, os problemas e a tese. Não tem problema se for 4 períodos. Só que eu sugiro que vocês tentem fazer em 3, né? Eu acho que ela colocou muito dado aqui. Aí vocês dizem, como é que ela decorou 230% em 1980, 2010? Não, gente, ela não decorou. Isso veio lá no texto motivador. Quando vocês pegarem a redação para fazer, além da proposta, virão textos motivadores, textos que vocês podem se basear. Vocês não vão copiar tal e qual tá lá e colocar na redação de vocês, que vai ser considerado cópia. Mas vocês podem se basear. Ela pegou um dado aqui, um dado ali e construiu o texto dela, pode ser. E quais são os problemas que ela relatou aí? Ela falou da violência física e da violência psicológica, né? Ela botou aí, além da física, o balanço relatou, e também tem a psicológica. Então, no próximo parágrafo, ela vai falar sobre essa violência física e no terceiro parágrafo, ela vai falar sobre essa violência psicológica, tá bom? Aí aparece a tese. Nesse âmbito,
pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Tem indícios da proposta? Não, essa aqui foi a opinião dela que ela colocou sobre a temática, vocês podem fazer isso também. Essa questão do indício da proposta, eu estou sugerindo que vocês podem ter dúvidas de não saber direito como construir a opinião de vocês. Ela acha que isso é um problema, porque tem raízes lá desde antigamente, é algo histórico. Ela achou isso. Se vocês não conseguirem pensar assim na hora, ter uma opinião, porque eu sei que vocês ficam nervosos, aí vocês podem botar, nesse âmbito, compreende-se a necessidade de reverter esse quadro tão problemático na nossa sociedade. Pronto, né? Interessante. Já podem criar essas frasezinhas para serem a tese de vocês. Continuando. Outro exemplo, do ano de 2017. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela ONU, assegura a todos os indivíduos o direito à educação e ao bem-estar social. Entretanto, o precário serviço de educação pública do Brasil e a exclusão social vivenciada pelos surdos impede que essa parcela da população usufrua desse direito internacional na prática. Entendo, apresentou essa educação de surdos lá nesse segundo parágrafo, nesse segundo período. Pode, professora? Pode, né? Mas eu sugiro que essa apresentação seja logo no primeiro período, né? Por exemplo, entende-se que a educação para os surdos na sociedade brasileira não ocorre de maneira eficaz. Mesmo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu quero que vocês coloquem logo a primeira coisa, já seja a apresentação do tema, tá bom? Entende-se que a persistência da violência contra a mulher acontece porque... Ou entende-se que a democratização do acesso ao cinema no Brasil ocorre... Já coloca a temática de vocês. Se vocês quiserem anotar isso, já pode. Então, vamos lá. Tem os problemas aqui nesse que eu separei no segundo período. Entretanto, precário serviço de educação pública no Brasil e exclusão social. 2 problemas. Um ela vai apresentar no segundo parágrafo e o outro no terceiro, tá bom? Vejam que é só citar, não é falar sobre essa exclusão social. Precário serviço de educação pública do Brasil. Ponto. Pronto, não falou mais nada sobre isso. Não desenvolvam nada na introdução, vocês vão desenvolver lá nos outros parágrafos. O de verde, com efeito, evidencia-se a necessidade de promover melhorias no sistema de educação inclusivo do país. Foi um indício de proposta. Evidencia a necessidade de promover melhorias. Que melhorias? Quem vai promover essas melhorias? Como é que isso vai ser feito? Não sei. Ou seja, isso tudo eu vou colocar lá no último parágrafo. Isso aqui é só um indício, alguma coisa aí precisa ser feita. Tem que promover melhoria. Mas eu não disse que melhoria era essa. E nem vou dizer, vocês não digam. Porque vocês vão botar isso lá no último parágrafo na hora da proposta. Memorizem isso, anotem. Introdução deve ter a apresentação do tema, 2 problemas e a tese. Esqueci de dizer uma coisa. Eu gosto muito das aulas de redação. Reparem que eu não disse que eram 3 períodos, né? Tema, problema e tese. Reparem que quando ligo os períodos, sempre tem conector. Façam isso, viram? No entanto, entretanto, nesse sentido, nesse âmbito, assim sendo, coloco, viu? Não me venham com introdução. Gente, eu expliquei 3 períodos, viu? Coloco os 2 pontinhos aí nesse parágrafo. Tem que estar dividido. Não venha com um período só em 7 linhas, não. Dividam isso.